aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Finalmente chegou! Hoje é sexta-feira, dia de maldade, dia de conteúdo, dia de entrevista com pessoas bacanas e supimpas. Puta, falar supimpa, denunciou minha idade. É cringe, hein? Você é cringe. Cringe, cara, não fala desse termo, rodou bastante as redes sociais. Fala aí, meu amigo Parça G, tudo bom, cara? Já tenho logo de cara fazer uma pergunta pra você, cara, sobre vendas. Fala, manda aí. Tamo junto, né? Sexta-feira. Hoje dia de fazer maldade. Vamos lá, dia de cervejada. A gente tem uma convidada especial. Temos. E eu quero fazer uma pergunta pra você, G, que tem a ver com o assunto de hoje. Será que só com o argumento ali, o lero-lero, a gente consegue vender bem? Cara, hoje, em plena era dos dados, em plena transformação digital, não sei se você deve ter visto aí recentemente uma matéria, né, do e-marketing, que o e-commerce, né, aqui no Brasil, tá? Vamos falar especificamente de Brasil, ele cresceu em 2020 75%, Adriano, em relação a 2019. Olha só o tamanho da encrenca. Mas aí, meu caro, eu gostaria de colocar um assunto já na mesa já. Diga. Até pra gente começar já a esquentar os motores, hein, Adriano? Diga lá. Cara, você é um cara que você vende pela internet. Tem um e-commerce já há 10 anos. Isso, pois é. Cara, me explica, como é que um vendedor vende o mesmo produto pelo mesmo preço, só que você vende mais do que o outro? Como é que faz isso, cara? Me explica. Cara, quem que vai responder isso pra gente, André? Olha, eu acho que a nossa convidada vai ajudar a responder. G, eu acho que precisa de ferramenta. Eu acho que não é só a lábia, o lero-lero, mas eu acho que precisa de muita coisa. Aliás, eu vou explorar pra caramba a convidada de hoje, vou fazer um monte de perguntas. Porque vai ser uma consultoria aqui, né? Vai ajudar o meu negócio. Então vamos lá, cara. A entrevistada de hoje adora reestruturar e reposicionar produtos na empresa. Ela é mestre em propaganda e comunicação empresarial, vive no mundo digital, mas é de carne e osso. É uma mulher cheia de talentos de deixar muitos homens com inveja. Defensora da diversidade na área de TI, gosta de gatinhos como eu, curte Guitar Hero, é autêntica e porreta. Juliana Vital, diretora executiva da Nubimetrics. Ju, seja bem-vinda ao The Walking Tech, tudo bom contigo? Tudo bem, obrigado pela oportunidade do papo hoje, na sexta-feira, sempre bom descontrair e falar de um assunto que é super importante para o mercado. Vamos explorar todas as dúvidas, todos os pontos que vocês querem entender aí em relação ao mistério de como vender mais e vender melhor na internet. Show de bola, show de bola. Ô, Ju, conta um pouquinho tua carreira, de onde você veio, o que você começou, se você já veio da área de tecnologia, conta para nós. Conto sim. Bom, eu trabalho desde os 13, mas com digital desde os 18. Comecei, vou entregar a idade aqui também, hein? Comecei com um negócio que na época chamava Arquitetura da Informação. Hoje tem um nome mais hype aí, User Experience. Mas, enfim, numa época que no Brasil tinha pouco sobre isso, então já comecei imersa no universo digital e muito relacionada com a utilização de dados, mesmo há 18, 19 anos atrás. Era uma outra velocidade que os dados chegavam até a gente, mas eles já eram super importantes aí para essa jornada. E aí eu desenvolvi minha carreira em arquitetura de informação, migrei para produto, né, gestão de produtos digitais, em reposicionar, criar novos produtos, novas linhas de receitas, isso tanto em empresas tradicionais quanto startup, então em empresas tradicionais puxando essa transformação aí digital, mudando modelos de negócio, trazendo modelos de negócio do offline para o digital, e aí depois de produto eu fui assumindo aí outras áreas de negócio até eu me tornar COO de uma empresa SaaS, de uma startup que depois foi vendida para uma empresa americana, e aí fui desenvolvendo aí minha carreira no C-Level. Hoje sou Chief Revenue Officer da Nubimetrics, cuidando aí de toda a parte de marca global, né? Não só para Brasil, para tudo, mas cuidando de marketing, vendas, customer success,
Growth Operations e toda essa esteira que a gente chama de Growth aí, que é um dos pontos que vamos atacar aqui e trocar ideias sobre. Ô Ju, pergunta lá logo com os 2 pés no peito, cara. Vamos lá. Sales Intelligence é um CRM bombadão? Olha, adorei a pergunta para começar. Para começar já arrebentando. Vamos lá, é um CRM bombadão? Sales Intelligence ele pode se transformar aí de muitas maneiras. Um CRM bombadão pode te gerar Sales Intelligence? Pode te gerar Sales Intelligence. Mas o principal ponto do Sales Intelligence, quando a gente começa a difundir um pouco melhor que raio que é esse Sales Intelligence, é como que a gente consegue utilizar os dados para sacar insight da performance de vendas e como que a gente vai personalizar essa jornada do consumidor para ter uma performance melhor e na ponta eu ter uma rentabilidade maior. Então é sobre dados, Sales Intelligence é sobre dados. Se esses dados estão no seu CRM bombadão, é uma forma. Se esses dados estão numa plataforma de Sales Intelligence que utiliza Big Data, que tem algoritmos avançados, que conseguem minerar essa quantidade de dados que a gente tem disponível hoje e já te mostrar o insight pronto, também, né, é uma forma muito mais avançada, mas eu não gosto de limitar as pessoas dizendo que é um CRM, que é só no CRM. Tem várias maneiras de você chegar no conceito de Sales Intelligence. Tem sempre as maneiras mais rápidas, uma plataforma que tem um algoritmo de inteligência para minerar os dados, cruzar dados, né, que é isso que a gente faz com Big Data, para chegar num insight pronto para você lá na ponta. Ela vai te dar velocidade, ela vai te dar aí a capacidade de se antecipar, né, ao fato e de fazer uma correção e pivotar uma estratégia muito mais rápido, que é o que a gente busca quando a gente está usando uma ferramenta ou um conceito de Sales Intelligence. Show. Eu sei que eu quero depois que você fala um pouquinho sobre a ferramenta da Numbimetrics, mas antes de falar, o que me chamou a atenção, assim, a gente está falando de dados, né? Vamos falar um pouco aí de buzzwords da vida, né? Data Lake, Big Data, enfim, todas essas palavras que estão, esses jargões que estão na moda. Eu não consigo ter um Sales Inteligente sem dados. Não. Não adianta, não adianta. É ter uma ferramenta oca que não vai fazer nada, é isso? Exatamente. Não existe Sales Intelligence sem dados. Na verdade, a primeira coisa do Sales Intelligence não é nem a quantidade de dados e o volume de dados que você está transacionando, mas sim quais são as perguntas que você quer responder. Quando você vai montar uma estrutura de Sales Intelligence, escolher uma plataforma ou escolher a sua estratégia para aplicar Sales Intelligence, a primeira coisa que você precisa fazer é voltar ali na jornada e entender que perguntas eu quero responder lá na frente. O que eu quero entender da minha jornada de venda e do meu consumidor para que eu possa personalizar melhor. Então, ter toda a informação de quais foram as gôndolas que ele percorreu, quais foram as categorias que ele acessou antes de chegar em um produto, me serve? Eu consigo ter, por exemplo, montar uma estratégia de produtos pares com isso? Sim, não. Então é pensar muito mais. Eu digo que essa esteira de dados, a gente precisa começar a pensar muito antes e começar a estruturar as perguntas que eu quero responder para depois eu ir buscar e estruturar minha arquitetura de dados, qual plataforma eu vou usar plataforma, não vou usar plataforma, e isso serve para todos os tipos de negócio, para todos os tamanhos de negócio. Todos os negócios hoje e sempre gestionaram dados, a diferença é que hoje a gente tem acesso a esses dados com uma velocidade muito mais rápida, a gente consegue minerar e cruzar dados de diversas fontes e consegue tirar um insight na ponta com muito mais qualidade, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Ô Ju, o que eu queria abordar aí, até pegando isso que você falou aí, né? Sim. A pegada mesmo é Data Analytics. Na verdade, a gente está fazendo análise de dados. Né? Então, esse conceito de Sales Intelligence, ele é muito mais do que só você focar em analisar dados e aumentar a receita. Eu acho que é muito mais do que isso, não é? Eu entendo que seja isso. Né? Mas o que seria esse algo mais, Ju? O que seria esse algo mais? Porque o Analytics, beleza, a gente sabe que isso daí vai aumentar a receita. É o que você falou,
vamos pegar o seguinte exemplo. Eu entrei numa loja física, ok? Entrei, olhei, vi, não comprei nada, mas eu andei na loja, eu vi algumas coisas, peguei, fiz uma pergunta pro vendedor, mas saí de lá e não comprei nada. Uhum. Cara, Bom, nenhuma informação você gravou ali, né? Que pergunta eu quero responder quando você entra numa loja física e não comprou nada? Pois é, cara. É isso que eu queria que você abordasse. Esse é um ótimo exemplo, assim, e é um ótimo exemplo quando a gente faz o paralelo com o digital e quando a gente junta os dois universos. Então, quando uma pessoa entra numa loja física, ela percorre lá as gôndolas, ela vai embora de mão vazia, você não tem nenhuma informação. A única informação que você tem nessa loja física são as transações efetuadas. Mas aquela pessoa que entrou e saiu de mão vazia, você não sabe se ela não encontrou o produto que ela buscava, que é uma pergunta que você quer responder. Eu tenho a oferta para a demanda que me chega? Você não sabe se ela encontrou o produto que ela buscava, mas o preço não era o preço competitivo, não era o preço que ela tem em mente que existe menor em outro lugar. Você não sabe se ela encontrou o produto similar ao que ela buscava, mas não exatamente a marca e a configuração exata que ela buscava. Então, esse é exatamente quando a gente fala que tipos de pergunta eu quero responder e por que é que eu quero responder, que o Sales Intelligence, ele entra em jogo. E quando a gente faz um paralelo, por exemplo, com o Marketplace, né? O Marketplace, você entrou no Marketplace, você entra no Marketplace buscando o seu produto. Eu já começo a entender o que você está buscando. Você navegou na categoria X, você buscou na caixa de busca a palavra X, você acessou o produto 2, 3 vezes, você acessou esse produto, o mesmo produto de diversos vendedores que tinham preços diferentes. Eu começo a traquear essa informação. Então, com a informação, eu consigo responder a coisa mais importante, por exemplo, para um marketplace, que é não perder esse cliente. Um marketplace, a parte mais importante é conquistar esse top of mind na cabeça do cliente. Se eu preciso de alguma coisa, eu vou entrar no Marketplace X, porque eu sei que lá eu encontro tudo. Quando esse cliente entra e não encontra alguma coisa, é a pior coisa que pode passar para esse Marketplace, porque abre a porta para ele buscar um outro Marketplace, um outro lugar, e abre um caminho para ele deixar de ser ali o top of mind e o custo de aquisição de um usuário e de toda a receita que a gente perde com isso é gigante. Então, por exemplo, essas simples perguntas, quando a gente tem o dado traqueado e a gente sabe exatamente o que a gente quer fazer com ele e a gente tem um software na ponta que te ajuda a trazer esse Sales Intelligence na prática, o que ele vai fazer para um Marketplace? Ele vai ajudar o Marketplace e o vendedor, porque quem vai acessar essa informação é o seller, que também é uma outra dinâmica importante, né? Quando tem a loja física, a pessoa entrou, não achou nada, o risco, quem está ali com o risco total é o dono da loja. Né? E no Marketplace a dinâmica ela é feita diferente. O Marketplace ele estabelece as regras, ele investe na geração de demanda, na atração da demanda, mas quem controla a oferta é o seller, né? Então é uma divisão de responsabilidade ali importante. E como é que você faz para nutrir esse seller de informação? Para que a sua oferta esteja sempre 100% ou mais próximo, alinhado com a sua demanda, para você não perder aquele cliente no final, através dos dados. Então você começa com todo esse tracking de dados simples, que não são, né, não são dados aí, a gente não foi ainda no profundo do que aconteceu, do que ele navegou ali, foi uma coisa rasa. Você já consegue entender que ele buscou e você não tinha, que você tem uma demanda insatisfeita que está acontecendo dentro do seu marketplace, que você tem provavelmente um gap de supply, e se você nutre o vendedor dessa informação, o vendedor começa a ter uma noção certa e correta de quais são as oportunidades que ele tem dentro do marketplace, qual que é o produto que tem uma demanda alta e tem baixa competitividade de oferta. Ele começa a entender quais são as oportunidades de categorias, quais categorias estão mais saturadas, quais categorias estão menos saturadas, tudo com base nos dados do que aconteceu dentro dessa visita, que pode sim ter saído de mão a banana e que pode ter gerado uma transação. As que geraram transações e as que não geraram transações são dados utilizados no conceito de Sales Intelligence. Não sei se eu consegui baixar a terra aí um pouco o que a gente estava... Jô, para mim fez muito sentido, inclusive, eu até queria
assim, falar um pouco algumas coisas mais técnicas. Vou dar um exemplo do caso da minha empresa. É um e-commerce que tem há 10 anos. Então, assim, eu faço um tracking daquela pessoa que ainda nem se tornou um lead. Eu vou mapeando, lógico, tudo respeitando com a LGPD, né, um consenso. Então, eu vou mapeando todo o trajeto que ele faz no site, qual link que ele foi, que ele clicou, tudo. Depois que ele se torna um lead, acabou se registrando no nosso site, isso é incorporado dentro do perfil dele e eu continuo monitorando todo o que ele está fazendo, qual página ele está indo, qual curso que ele compra, qual curso que ele executa, que ele deixa de executar. Mas tem um certo momento que assim, eu tenho que parar e eu tenho que ir para o meu CRM. É um outro sistema. Vai ter uma hora que eu tenho que parar, eu vou ter que pegar essas informações e jogar numa rede social ou pegar essas informações, trazer para dentro de casa e tentar integrar. Nem sempre dá para fazer essa integração, ou seja por API, seja manualmente. Então, assim, são várias ferramentas. Então, assim, quando eu penso no User Experience, eu tenho que pensar na jornada inteira, daquele cara que ainda nem conhece a nossa empresa, até eu aponto ali, fazer o NPS, entender se é uma pessoa que ele vai voltar a comprar ou não, voltar a indicar, e muitas vezes essa pessoa física trabalha em uma empresa, e aí deixo de fazer o B2C e começo a fazer o B2B. A gente pode dizer que uma ferramenta de Sales Intelligence, ele incorporaria toda essa tecnologia, toda essa base, porque assim, eu estou falando da mesma base, só que ela está replicada em outros locais. Eu não tenho acesso à base, por exemplo, que está no LinkedIn, mas eu sei que as pessoas que acessam meu site estão no que é traqueado pelo Tag Manager. Então, assim, é uma parafernália de coisa, é uma loucura de dados que eu não consigo integrar isso. E o Sales Intelligence, a ferramenta, principalmente de vocês, ela tem essa capacidade de integrar tudo isso bonitinho, você olhar num canto só, porque eu fico louco, eu fico olhando um monte de ferramenta para achar o que eu quero. Eu tenho a pergunta. Ok. Eu até sei que tem a resposta. Na verdade, eu sei que tem as respostas, eu tenho que elaborar a pergunta para ver se a resposta que está ali já serve para a minha pergunta. Enfim. Uma ferramenta de Sales Intelligence, nem sempre ela é pensada para conectar todas as informações por todos os lados, mas ela vai te dar todas as respostas e aí eu te explico como. No caso da Nubimetrics, nós somos uma ferramenta de Sales Intelligence para o Marketplace, né, para o seller do Marketplace, onde eu não estou passando só uma informação, eu não estou olhando uma análise só com a informação proprietária daquele seller. Ele tem um benchmark, ele tem o que acontece no mercado, ele tem o que acontece dentro da categoria que ele está atuando, ele tem o que acontece, quais são os competidores que estão subindo no ranking. Então, você se comparar para ter Sales Intelligence só com a sua própria base de dados é um pequeno pedaço da realidade do mercado. E Sales Intelligence é você encontrar a oportunidade do mercado. Se você consegue encontrar essa oportunidade com os dados de uma ferramenta, não necessariamente esses dados estão integrados com o seu CRM, porque eles não precisam, porque ele está te dando a visão total do que acontece com os que transacionam com você e do que acontece com o comportamento do mercado, do que transaciona na categoria, do que transaciona no mercado em geral. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do Sales Intelligence. Um Sales Intelligence que olha só para a sua base proprietária de dados, você está fazendo um recorte que pode ser injusto. Eu cresci, mas eu cresci baseado em quê? Eu cresci esse mês eu cresci as minhas vendas, mas cresceu baseado em quê? Cresceu baseado na sua própria performance? Quando eu comparo isso com o mercado, o seu competidor principal cresceu muito mais. A categoria cresceu mais que você. Então, você não cresceu, você não está positivamente. Acho que essa é a diferença de Sales Intelligence e não necessariamente você precisa ter tudo integrado em um só lugar. Acho que a dificuldade, hoje a gente vive é quase que uma intoxicação por informação, né? Infoxicação, assim, em espanhol que a gente fala, porque é uma quantidade de dados absurda que a gente gera. Se você persegue o objetivo de integrar todos esses dados, eu acho que esse é um ideal olímpico um pouco difícil de alcançar. O que eu acho que você pode fazer é as perguntas que eu posso responder com a visão geral do mercado e com os meus dados proprietários. Não necessariamente eu preciso integrar tudo. E é diferente, para você ter uma análise, para você fazer a sua performance, você não precisa olhar o teu CRM só a jornada que o seu cliente fez, você precisa ter a visão geral. A jornada que o seu cliente fez, você vai usar para comunicar com ele, para você personalizar a comunicação com ele, para você personalizar a sua estratégia de chegada nesse cliente. Mas para você olhar a sua estratégia geral, desenhar qual é o produto que você vai vender, qual que é a região que você vai focar,
para qual competidor você está perdendo, onde que você pode ajustar e entrar numa categoria nova ou não, ou sair de uma categoria que está super saturada. Enfim, isso não vai ser só olhando o seu CRM. Eu acho que é bom separar esses dois mundos em algum momento para ter alguma coisa possível, não perseguir esse ideal olímpico. Eles podem conviver em separado. Ou seja, né, você vai minerando de acordo com as respostas, né, que você falou muito bem, né, com as respostas que eu quero, né, vamos dizer assim. Então eu vou minerando de acordo com as respostas que eu quero. Beleza, exato. Aí, se não, acho que onera também, né, Juliana? Eu acho que isso deve onerar, porque imagina o processamento disso. Porque onde você vai guardar isso daí? Porque tudo bem, você tem API, você tem integração, pô, legal. Você está buscando essa informação do marketplace, você está colocando essa informação em algum lugar para alguém consumir depois. Então tem todo um arcabouço aí de microserviços, tem uma série de coisas que você precisa disponibilizar essa informação no tempo que ela precisa, né? No tempo Exatamente. Que o cliente vai precisar. Então, isso e você só tem acesso e você só tem acesso à sua própria informação, né? Essa visão de benchmarking, né? Os dados, claro, a gente trabalha 100% com dados anonimizados e tal, mas a visão do mercado você não tem. Isso só uma ferramenta pode te prover, né? Não só falando de Nubimetrics, mas de outros segmentos, de outros tipos de abordagem. É só uma ferramenta que vai poder te prover isso. Engraçado que eu tinha uma pergunta já, mas acho que já a resposta é uma consequência disso. Eu tinha uma pergunta de quando eu vejo uma ferramenta dessa, ela é muito útil para B2C. Mas, não, ela serve para os dois, inclusive porque você está olhando o mercado. Lógico que acho que as ações de vendas são menores, né? O volume é menor, mas a lógica por trás da inteligência pode ser exatamente a mesma. Ela serve super para B2B. Ela serve super para B2B com uma visão ainda mais profunda, porque pensa numa marca gigantesca que ela não tem a visão da última mídia, ela não sabe o que acontece na ponta, ela vende para um distribuidor, o distribuidor vende para o vendedor vende para o consumidor. Essa visão de última mídia é muito difícil dessa marca ter, né? O que a gente tinha lá, a gente ainda tem no passado eu gosto de falar do passado disso, com as tradicionais, com os researches aí, com pesquisa de mercado, para entender market share, tudo isso é porque a última mídia não é disponível lá no final. Quando você tem uma ferramenta de Sales Intelligence, por exemplo, a gente tem diversas marcas B2B que são nossos clientes. Ela consegue ter a visibilidade da última mídia, ela entende qual é a precificação que o vendedor na ponta tá aplicando, quais são os vendedores que estão despontando ali dentro da estratégia, quais são os mercados onde um produto faz mais sentido e o outro faz menos. Olhando a última mídia é muito diferente. Isso é uma informação super valiosa. A gente tem, por exemplo, toda a parte de forecasting. A gente consegue fazer todo o forecasting de uma categoria, uma categoria específica para uma marca até um ano para frente, né, com bastante acurácia aí, com base nos dados. Então, isso é para uma marca essencial, é uma mudança aí de paradigma. O que ela tinha antes com um tipo de pesquisa tradicional, hoje ela consegue acessar um recorte do mercado, né, um recorte importante do mercado, que são os marketplaces aí. Hoje, 50% da venda de e-commerce no mundo está com os marketplaces, e ela consegue entender isso muito forte com uma ferramenta de Sales Intelligence, por exemplo. Ô, Ju, é um prato cheio para uma inteligência artificial aí fazer um machine learning. A ferramenta de vocês, ela tem essa A nossa ferramenta tem conceitos de inteligência artificial, de Big Data aplicado para gerar todos os reportes e as análises e insights que a gente gera. Então, por exemplo, o forecasting é um conceito aí de inteligência artificial, né? É fazer toda a predição do algoritmo para conseguir montar esse forecasting adiante. Então, sim, a nossa ferramenta é bem baseada em inteligência artificial e Big Data. Ela é só isso, praticamente. Ô Ju, a gente tem visto um movimento, né, grande aí no mercado dessas retail techs, né, desenvolvendo esses programas de cashback. A gente tem visto isso daí tá crescendo, né? Parece que meio que já se naturalizou aqui no Brasil, por exemplo, né? E eu tava até comentando com o Adriano agora, né? Eu falei, Adriano, e aí? Você compra de uma empresa que te dá cashback ou você compra de uma empresa boa, que tem um produto legal? Você entendeu? Porque as pessoas estão... Você sabe que o brasileiro, ele gosta de achar que tá comprando barato.
né? Só que o barato às vezes sai caro, né? A gente sabe disso. Mas eu quero entender o seguinte, esse modelo aí de cashback, de oferecer esse tipo de coisa, isso também é uma estratégia para converter venda, aumentar a receita, e isso também trata-se de um sales intelligence? Isso faz parte? Isso é um pilar ou não? Hoje, na tua experiência, é isso que eu queria... Antes de se responder, Ju, o Gimenez comentou isso comigo e eu falei assim, eu vou dar a minha resposta, porque eu nunca parei para pensar. Olha, eu não vou atrás de empresa que tem cashback, mas a partir do momento que ele me trouxe essa opção de cashback, a segunda compra vai me fazer procurar essa empresa que tem cashback. Eu falei, putz, olha que interessante, tem cashback. A gente acabou fazendo um cartão de crédito de um banco jurídico, aí teve cashback. Eu nunca tive cashback, tive pontos, milhas, né? Falei, nossa, o dinheiro voltou para a conta. Achei uma coisa interessante. Isso, aí respondendo só a pergunta do Gimenez, isso também é Sales Intelligence, ou não? Olha, vou falar um exemplo que eu acho que é bem clássico, né? E essa junção de mundo físico com o mundo digital, como utilizar Sales Intelligence aí. Qual a informação que o mercado tinha, um supermercado tinha quando a gente fazia a compra? Só a compra, né? Mais nada. A partir do momento que o supermercado passa a ter um programa de pontos, onde ele lê as suas compras, ele tem os dados das suas compras, ele já sabe o que você compra. Então, quando você entra no aplicativo, ele já te sugere ali, olha, hoje a oferta especial é esse produto. Nossa, coincidência, eu sempre compro esse produto, né? Enfim, então, é claro que todo benefício tem ali uma troca importante. O dado é muito importante para gerar o Sales Intelligence. Como que você faz a pessoa compartilhar um dado com você importante se você não está incentivando ela por um outro lado? Eu acho que esse é um dos pontos. O ponto do supermercado é super clássico, né? Há alguns anos atrás a gente não tinha essa dinâmica. Hoje você entra no supermercado, a primeira coisa que você faz antes de ir no mercado é ir no aplicativo, pegar as ofertas. Quando você vai abastecer o seu carro também, você entra no aplicativo, você pega a oferta. Então, mas você está compartilhando um dado ali. Você está compartilhando qual é a sua preferência, qual é o produto que você está buscando, a oferta ou não. Então, tem todo um comportamento que vai te beneficiar, porque no final das contas ele está te oferecendo um desconto em um produto que você sempre compra, ele está te oferecendo um ponto de volta de uma compra que você está fazendo ali, tem um benefício em troca. Mas eu acho que o e-commerce no Brasil é um dos mais maduros da América Latina, é o mais maduro da América Latina, é o consumidor de e-commerce mais maduro da América Latina, é o maior mercado, é um mercado que evoluiu muito nos últimos anos e tem outras coisas muito importantes mais do que o cashback, né? Acho que essa confiança nesse e-commerce, a confiança e a segurança com o pagamento, com os seus dados, a rapidez que ele te entrega, eu preciso dessa compra para hoje, eu preciso dessa compra para amanhã, quem pode me prover isso? Acho que tem outras coisas em análise que o cashback é um plus, ele é uma coisa a mais, mas eu ainda não acredito que ele é o único ponto decisor, eu acho que tem vários outros. Pilar. Não é o pilar. Não é o pilar, e tem uma outra coisa também que é uma coisa que muita gente tem cashback e não usa. Pois é. Nunca nem entrou para pegar de volta, para resgatar. Eu sou um exemplo disso, né? Isso já te diz que isso não é um pilar para você. Você compra naquele lugar porque você gosta da experiência de compra ou tem outros benefícios que te satisfazem ali mais do que o cashback. Se ele te dá um cashback, que bom, é uma porta de saída que ele fecha a mais ali, te mantendo mais possível ali no 100% satisfeito, mas eu não acho que é o ponto principal não, mas respondendo finalmente é uma forma de você incentivar o compartilhamento de dados e você fazer um tracking de dados interessante, que eu acho super válido, acho transparente para o consumidor, acho importante para o consumidor, porque é exatamente isso que a gente falou, a gente está gerando um consumidor mais maduro, a gente está gerando um consumidor que vai receber benefício, que quer vantagem e que tem o poder ali da informação na mão. Entendi. Ô, Jô, eu queria só devolver a pergunta que o Gimenez fez para mim logo no começo para você, porque a ferramenta de vocês, quando a gente entra no site, a gente vê que é uma ferramenta específica, que foi desenhada ali para o Mercado Livre. E é engraçado
quando a gente entra no Mercado Livre, o Gimenez fez a pergunta brincadeira, mas eu tô aqui pensando desde o começo. 2 pessoas com o mesmo produto, com o mesmo preço. Mesmo produto. Um bem físico, ali um bem material, o mesmo preço. Eu adquiro a ferramenta, o Gimenez não adquire a ferramenta. Eu que adquiri a ferramenta, o que eu vou ter que o Gimenez não tem? Informação, beleza, mas o que essa informação vai me ajudar dentro de um... Eu tô dando um exemplo do Marketplace, do Mercado Livre, porque não sei se a ferramenta vocês têm serve para outros marketplaces também, mas eu tô tentando entender como que a ferramenta vai poder me ajudar, sendo que eu tenho um concorrente que tá com o mesmo produto, mesmo preço. No Marketplace tem diversos fatores além do preço que são importantes e que te ajudam a posicionar a tua publicação. A posição é super importante, porque se a sua publicação tem o mesmo preço e está no resultado da página 4, você não vai ser visto. Quem está na página 1 tem ali a principal vantagem. E isso tudo a gente consegue melhorar, né, toda essa dinâmica de publicação, qual que é o produto certo para vender, qual que é a melhor maneira de fazer essa publicação, o preço ideal, e você consegue fazer todos os comparativos de benchmarking deste mesmo produto, dentro da mesma categoria, quem são os vendedores, qual é o produto que está vendendo mais, olhar, entender o que acontece ali, tirar os insights e... SEO também? SEO de publicação tem também um boost ali que ele te ajuda, mas não é só SEO, tem algumas outras regrinhas dentro da publicação que vai te ajudar a posicionar. Você precisa de envio grátis, não precisa, porque às vezes o preço é o mesmo, né? Mas o envio faz toda a diferença. Então, quem tem o envio grátis consegue vender mais ou não? Para essa publicação é essencial, para esse produto é essencial. Então, você tem todo o analítico ali e o outro não tem. Eu gosto de uma coisa que é vender sem informação é um blefe, né? É um jogo de azar. Pode dar certo, pode não, né? Quando você tem a informação, é totalmente diferente. Você consegue estruturar toda a sua trajetória de vendas com base na informação. E essa trajetória de vendas, ela começa no momento que você vai escolher o produto. Que produto eu vou vender? Que categoria que eu vou me meter a vender? Quando eu tenho que vender nessa categoria? Quando eu tenho que vender nesse produto? Como tem que ser a publicação deste produto em específico? O que vai diferenciar este produto em específico em publicação, né? O que o competidor que tem a liderança da categoria faz de mix de produtos para chegar, porque tem diversas coisas. Então, vender sem informação pode dar certo, é um jogo de azar. Vender com informação, a sua chance de dar certo é muito maior. Eu gosto muito dessa analogia, porque para mim é a pura verdade quando você vende com e quando você vende sem informação. Show. Ju, a Nubimetrics, ela só tem a ferramenta ou ela é mantenedora da base de dados também? Ou ela é só uma integradora? Na verdade, a gente tem essa ferramenta de análises, né? A gente captura os dados dentro do compliance do parceiro, do Marketplace, com o que está estabelecido, tudo anonimizado e tal. E a ferramenta minera todos esses dados e entrega as análises. A gente não mantém base de dados, né? O que a gente mantém são as análises ali, por todos os compliance que a gente tem com os parceiros. A base de dados E outra coisa, a autorização do dado é da pessoa que está contratando, né? Quando ela contrata o produto, ela faz uma integração, ela aceita que o dado seja integrado, tem todo um compliance muito, muito forte aí. Bom, você já chegou na pergunta que eu ia fazer, que é por conta do LGPD, GDPR, segurança da informação. E a gente não tem nenhum dado de transação, isso é muito importante. A gente não tem dado de quem comprou, a gente não tem nenhum dado desse... Quem é, qual é o CPF, quem é o nome da pessoa, não. A gente analisa transações e anonimizadas para dar comportamentos e insights de vendas. Então, para te dizer qual produto que vende mais, para te dizer qual competidor... Estatística, né? É estatística. E não tem nenhum tipo de dado da pessoa que fez a transação. Não, o único dado que a gente tem é o seller, né? Quem tá vendendo, qual é o produto, qual é a categoria
qual é o preço. E com base nessa informação a gente faz todas as análises, a gente cruza esses dados por todos os lados e faz várias análises com isso. Que nada mais é aquela informação que você mesmo encontra no site, né? Você pode encontrar. Toda a informação pública. Ela organiza para você, porque o mais legal disso tudo, né, Dri, o que eu achei, assim, interessantíssimo, é o que a Juliana estava falando, essa análise. A gente entrega um pacote de análises, porque ela cruza mercado, ela cruza concorrência, né? Ou seja, eu pego o meu negócio aqui e comparo com a concorrência, comparo com o mercado, né? Ou seja, eles entregam uma análise para você. Eles pegam esses dados, transformam esses dados em informação em conhecimento sabedoria. Em sabedoria. Não é? Exatamente. É bastante interessante isso que eles estão fazendo. E esse é o exemplo clássico, né? A gente pode até usar nos cursos, Adri, como exemplo de... Não é? É Dix, né? É o Dix. É o Dix. Dados, informação, conhecimento e sabedoria. Sensacional. Eu tenho mais uma perguntinha, Adriano. Em termos de mercado mesmo, Ju, a gente vê, né, assim, em termos de América Latina, né, a gente vê que você comentou, o Brasil é o maior mercado, né? É o maior mercado, a gente sabe que é o maior mercado. Mas a gente vê também o nível, o percentual de utilização, ou seja, de quem compra mais, é a Argentina. Eu estava vendo na pesquisa aí do e-marketing. Os caras compram mais. 100% eles usam mais o e-commerce, né? Por que isso ainda é uma barreira? A gente tem a gente sabe que a gente tem essa diferença social, enfim, a gente tem alguns problemas aqui no Brasil que são expostos. Mas é devido a isso? O que você enxerga? Qual que é a tua percepção com relação a isso? Olha, assim, o cenário do Brasil, eu acho ótimo esse exemplo da Argentina, né? A Argentina é um mercado grande, um mercado com pouquíssimos players. Pois é. Né? E o mercado do Brasil é um mercado extremamente competitivo. O market share é muito fatiado entre os players, né? A gente tem grandes jogadores aí nessa batalha do e-commerce e buscando o seu espaço. Para o Brasil, eu acho que assim, a gente vem eu não vejo tanta diferença assim de... eu gosto muito de ver as estatísticas e como os números são feitos. Porque por isso que gera inquietação, né? Por isso que tem muitas coisas. Por isso que a gente está perguntando para especialista, né? O modo como você faz um número pode te dar o número que você quiser, no final das contas, né? A base de regras que você vai utilizar pode dar o número que você quiser no final. Mas eu acho que o mercado brasileiro ele amadureceu muito. A pandemia trouxe um crescimento absurdo, né? Essa barreira que a gente rompeu aí de muitas pessoas que não tinham efetuado compras online, que não tinham utilizado serviço de delivery de comida, que não tinham utilizado serviço de delivery de mercado e tal. Essa barreira foi bem rompida durante a pandemia por uma necessidade, né? A pandemia trouxe um novo jeito das pessoas se adequarem à realidade. Porém, isso continua, né? A gente já vem saindo aí do modelo de lockdown, faz tempo que a gente nunca teve, né, no caso. Mas um momento um pouco onde as pessoas tinham um pouco mais de temor para o momento atual, e o movimento de crescimento ele continua. Porque uma vez que a pessoa usou, confiou, conseguiu receber o seu produto, recebeu super rápido, do jeito que imaginou, ela tomou confiança nesse meio e dificilmente ela vai deixar esse meio. Ela não vai mais deixar de comprar online. Ela vai voltar a comprar no meio físico, mas ela continua comprando online e fazendo essa transformação de utilização. Eu acho que o Brasil tem uma questão de geração, né? A gente tem uma população envelhecendo e mais envelhecendo, né? Aí a gente tem uma grande população aí envelhecendo, a gente tem uma população também ali no meio do caminho muito jovem, que isso tira um pouco o poder de compra, tira um pouco esse poder aí de fazer um pouco essa transição de mercado. Mas eu acho que é um passo muito pequeno que a gente está de ter uma população mais ativa em compra de e-commerce. A diferença com outros países eu acho que sempre foi uma questão de conexão, né? A nossa qualidade de conexão, o nosso acesso a
4G, 5G é bem distante, né, de outros países, e isso, obviamente, dificultou e atrasou um pouco a entrada. Imagina você fazer... Bom, eu me lembro de fazer compra no celular 5 anos atrás, que caos, né? Quanto tempo a gente demorava, o checkout demorava, a experiência não era a mesma. Então, a única coisa que eu consigo enxergar de um possível ponto de diferença para esse atraso é a questão da conexão. A gente é atrasado aí na conexão, agora a gente tem uma conexão mediana possível, um mobile device aí na mão da maioria da população. A população tem um alcance gigante, a gente já sabe que o mobile está conectado. E tem um pouquinho mais de conexão. O Brasil é um país continental gigantesco, com lugares onde a internet é super de difícil acesso. Quando você compara com... Por isso que eu falo, tudo tem como você vai manipular essa estatística, né? Quando você compara com um país muito pequeno, que tem uma conexão de uma outra velocidade e tal, pode dar essa impressão. Mas eu acho que é um passo praticamente superado para o Brasil e obviamente só tende a melhorar. Uma última, Adri. Só uma curiosidade. Você que, né, vocês trabalham os dados aí, o que o homem compra? O que o homem compra mais do que a mulher? Ou o que a mulher compra mais? Como é que você tem... Conta uma curiosidade aí, Ju. Eu não sei te dizer o que o homem compra mais que a mulher, eu sei te dizer o que vende mais. Como os dados são anonimizados, a gente não sabe quem comprou. Né? Eu não sei se é um homem, não sei se é uma mulher, não sei quem é essa pessoa, como ela pagou isso. Mas a gente tem toda a informação de qual é a tendência de compra, o comportamento de categorias, por sazonalidade. Posso te dizer que não... No momento agora, o que as pessoas estão buscando? Tem algumas coisas que as pessoas buscam sempre. O quê? Por exemplo, carrinho de bebê o ano inteiro. Tem aí. Em época de pandemia vai fazer o quê, né? Tá dentro de casa, fazer filho, né? Tem algumas coisas que... Mas é sempre, ela tá dizendo que é sempre. Que figuram ali. Constante. No topo de vendas. Então, esse é um exemplo. Agora a gente teve um movimento super importante com a onda de frio que fez em São Paulo, né? No Brasil todo, na verdade, mas mais forte em São Paulo e no Sul. É muito interessante ver como que o pico de compra de aquecedores acontece, como o brasileiro deixa para a última hora, né? As notícias já estavam aí há semanas, mas é aquilo, né? E paga mais caro, né? E olha aí, paga mais caro. E quem foi o vendedor que se deu melhor? Quem conseguia prever antes que isso ia acontecer? Quem tinha análise correta dos dados, quem tinha o pricing correto para trabalhar. Conseguiu comprar melhor. Quem conseguiu comprar melhor e consegue vender melhor. Ele não é reativo, né? Que nem meu pai tinha, né? Meu pai tinha comércio. Só que era reativo, a gente era reativo, né? Hoje não tinha essas tecnologias de hoje. Exatamente. Começava a chover, compra guarda-chuva, deixa na porta do comércio. É isso. É isso, né? Eu acho que o que o dado traz pra gente, a intuição do vendedor, ela existe, né? E a intuição é a capacidade da gente se antecipar a um fato. Mas o dado, ele potencializa a intuição e ele te dá velocidade. Então, a partir do momento que você tem a capacidade de minerar esse dado antes e entender o que está acontecendo, se antecipar, você sai na frente. E a jornada, eu gosto muito de falar do seller journey, porque qual que é a parte mais... Onde começa a vida do vendedor? A primeira coisa que ele precisa fazer é decidir o que ele vai comprar. E ele precisa decidir isso antes, muito antes, para ele ter o estoque necessário, para ele conseguir atender a demanda que vai acontecer para esse produto. Então, a primeira decisão dele é a mais importante de toda a jornada. Como que ele faz isso sem dado? Como que ele compra exatamente o que o mercado inteiro está buscando se ele não tem acesso à informação? Sensacional. Jô. Pois se você quiser começar um e-commerce, começa a vender um carrinho de bebê. Demorou, cara. Demorou. A pandemia acelerou aí os bebês, né? No meu hall de amigos, todos grávidos e grávidas. Caramba, que barato.
Jô, a gente tá chegando no finalzinho, a cerveja já tá acabando, o pessoal já tá limpando o salão. Eu queria fazer uma última pergunta sobre... Sim, falando muito de dados, né, cara? Então, gestão de dados aí é o que há. Qual que é a tendência a curto, médio e longo prazo em relação aos Sales Intelligence no Brasil? Em relação, inclusive, à aquisição de ferramentas como as de vocês, como serviço SaaS? Olha, eu acho que a tendência ela é global, assim, eu já não separo tanto Brasil e América Latina do mundo nesse sentido, porque a gente vem acompanhando bem de perto o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, mais nos Estados Unidos, e a gente não está distante, a gente está acompanhando todas as etapas. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Uma vez que as empresas entendem que elas conseguem... que a maior coisa que uma empresa pode ter é a previsibilidade, né? É tudo que eles querem. Tudo que a gente quer é previsibilidade. Eu quero entender se meu business plan vai chegar, eu quero fazer meu business plan melhor, então eu preciso ser mais previsível. Eu quero poder pivotar, tirar esse produto do mercado, colocar outro, porque tudo volta para a previsibilidade. Então eu acho que é um caminho sem volta, né? O Sales Intelligence é um caminho sem volta e as plataformas também, porque a gente falou disso aqui, a quantidade de informação que a gente transita, que a gente minera, que uma empresa precisa minerar para conseguir tirar uma análise na ponta é gigante. Uma vez que você faz isso sem ferramenta, que você faz isso sem um algoritmo focado no insight específico de Sales Intelligence, você não vai ser rápido, você vai centralizar essa informação, né? E a ferramenta deixa que qualquer time, qualquer pessoa consiga acessar isso de qualquer lugar e já a análise pronta, ele não precisa ser um expert em análise para fazer. Uma vez que você tem que fazer tudo isso na mão e minerar tudo isso, você vai ser lento e a informação perdeu valor. Quando ela é lenta, a gente perde valor, a gente não consegue um insight a tempo de fazer a mudança que a gente precisa. Então eu acho que é um movimento que só cresce, que tem que crescer cada vez mais, e principalmente para o e-commerce, é onde cada vendedor, cada marketplace, cada comércio eletrônico vai ganhar, né? Quando ele usa os dados, quando ele compartilha esse dado de maneira segura e anonimizada, para que o mercado consuma esse dado e possa se moldar no final para ele ter toda a oferta que ele precisa lá na ponta. Então eu acho que é um caminho sem volta, um crescimento, todo mundo precisa ter a sua especialidade em dados, olhando as plataformas corretas, não tem necessidade de integrar tudo. Pense na pergunta que você quer responder, procura quem pode responder a sua pergunta e começa por aí. E é uma solução extremamente barata, né? Comparado a um trabalho manual. Barato. É irrisório o valor. Barato. É irrisório. É irrisório. E o pessoal ainda não O retorno do investimento é muito, cara. Porque você pegar uma informação que eles têm, levaria dias, pagaria uma equipe. E essa é até uma estratégia muito forte, assim, a nossa precificação não é atrelada ao seu faturamento. Nossa precificação é fixa. Ela é por plano, por tipo de plano que você vai contratar. Eu não quero pegar parte do seu faturamento. Não é quanto mais você vende, mais eu vou cobrar de você. É diferente, né? Até a relação que a gente quer estabelecer com o mercado é diferente. Eu quero te prover informação, você vai me pagar o preço justo para isso e eu não vou te cobrar mais pelo seu faturamento. Quanto mais você vende, mais eu cobro pela minha informação. Não é isso. Eu acho que até essa relação é uma quebra de paradigma quando a gente compara com outros tipos de ferramenta. Jô, muito legal. Brigadão pelo papo, foi super bacana, foi enriquecedor, incrível. Deixa eu te falar uma coisa. Quem quiser te procurar, te achar, como a gente entra em contato com você? Aquela pessoa que está ouvindo o podcast e fala, cara, eu quero essa solução, quero entender um pouco mais, quero bater um papo com ela. Como que a gente te encontra? Legal. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, foi ótimo bater esse papo com vocês, super descontraído e muito enriquecedor. Acho que vocês fazem um trabalho muito importante para o mercado, que é compartilhamento de dados também, compartilhamento de conhecimento, e a gente precisa cada vez mais disso. Para quem quiser encontrar e contratar a nossa ferramenta, bom, entra no nubimetrics.com, pode me adicionar no LinkedIn, Juliana Vital,
pode me mandar um e-mail também, juliana.vital@nubimetrics.com, e aí o time vai entrar em contato e atender cada demanda. A gente está super feliz em avançar com a plataforma e o crescimento na América Latina, e Brasil é uma das nossas principais estratégias. A gente até brinca que é Brasil First, porque é o mercado maior da América Latina e é onde naturalmente a gente cresceu muito, e agora a gente está estruturando todo o trabalho muito forte aqui e tem muita coisa para acontecer. Show de bola, maravilha. Obrigado, Ju. Obrigado, Gi. Bom, não esqueçam de curtir os vídeos, não esqueçam de curtir o podcast completo da entrevista nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no próprio site. Lembrando que é toda sexta-feira episódio novo. E se você acha que essa entrevista foi show de bola, divulgue e compartilhe com os amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou Luiz Gimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!